Salve humanidade digital, amantes da história! Hoje falaremos dos povos bárbaros, uma síntese desses povos. Eu estou aqui hoje para fazer a síntese dos povos bárbaros. Quem são os bárbaros? Turum! Os povos bárbaros, entre aspas, por que entre aspas? Para o romano, para o Império Romano, para o romano, todos aqueles que habitavam fora do Império Romano, todos aqueles que não falavam a língua oficial do Império Romano, que é o latim, é considerado um bárbaro. Ou seja, o romano ele se acha altamente civilizado, com as suas instituições como o fórum, como as assembleias, pelas suas organizações, pelas suas ruas pavimentadas, seus arquedutos. Eles olhavam para esses povos que estavam fora do Império Romano como povos não civilizados. Então, nessa palavra bárbara, existe um preconceito. Este preconceito é de que quem está fora do Império Romano, logo, é um não civilizado, logo, é um bárbaro. Bárbaro vem da origem da palavra balbuciar, origem grega, que significa bocejar, que é quando você abre a boca e... Por que isso? Porque para um romano ele não entendia aquela língua dos povos bárbaros como se o cara tivesse... Então existe um preconceito, né, em cima desse termo bárbaro. Então a síntese é, quem são os bárbaros? Entre aspas, sempre coloca bárbaros entre aspas, para dizer que você não concorda com aquele termo e que você sabe que ele tem uma intenção negativa, né, para denominar esses povos que habitavam fora do Império Romano. Então você sabe que os bárbaros são povos que viviam fora do Império Romano. Quem são esses povos? Nós temos os germânicos, temos os lombardos, não é lombrados, visigodos, ostrogodos, os godos, os anglo-saxões, enfim, né? Os povos celtas, os povos nórdicos. Então são todos povos considerados bárbaros. A economia desses povos, de uma maneira geral, desses povos bárbaros, nós podemos dizer que é uma economia agropastoril. Agro, plantar, né, vem da agricultura, plantações de cevada, de trigo, e o pastoril com a criação de cabras, de ovelhas. Esses animais ofereciam ao mesmo tempo alimentação, como a carne, o leite, mas também como vestimenta. Esses povos não se utilizavam do comércio, né? E entenda esse comércio intenso com troca de moeda. Na verdade, o comércio deles se baseou mais na troca de produtos, né? É por isso que esses povos não têm a necessidade da utilização de uma moeda no sentido de dinheiro, né? Outra coisa importante é que esses povos bárbaros não se utilizavam da escrita, porque eles não precisavam da escrita, né? A escrita vai surgir, como tem um vídeo aqui falando da Mesopotâmia, né? Vai surgir na Suméria, justamente por uma necessidade comercial, né? O comércio surge, logo existe a necessidade de se inventar a escrita. Entre esses povos bárbaros, a propriedade ela não é privada, não existe o dono, na verdade é da comunidade, né? Todo mundo planta e cuida da sua vida, e se precisar eles trocam entre as coisas entre eles. Uma boa indicação de uma série para a gente entender essa dinâmica é Vikings, né? Que tem aí na Netflix. Assiste aí 1 ou 2 episódios que você vai entender mais. Esses povos são inicialmente politeístas. Politeístas, a palavra polis significa poli, vários, teísta de theos significa Deus. Então esses povos acreditam em vários deuses. Se a gente for falar dos povos nórdicos, a gente tem Odin, a gente tem Thor, esse personagem que a gente, né, já escutou falar aí, principalmente no universo do cinema. Isso vem de origem dessas culturas nórdicas, da mitologia nórdica. Direito consuetudinário. Esses povos se baseiam nesse tipo de tradição. O que é isso? Um exemplo. Você vai para a fila de um banco. Na fila de um banco, para onde que você vai? Na fila do banco, você entra no final da fila. Mas isso está escrito em algum lugar? Não existe lugar nenhum escrito que você tem que entrar no final da fila. Mas nós fazemos isso. Por que fazemos isso? Porque isso é uma tradição, é um costume. É de certa forma uma lei baseada numa tradição. Então, esse tipo de lei, quando ela não está escrita, a gente chama de direito consuetudinário, de origem dos povos bárbaros.
Outro exemplo de direito consuetudinário que a gente herdou desses povos bárbaros, quando a gente faz algum negócio com algum amigo e fala assim, eu dou a minha palavra, a palavra de honra. Você não está escrevendo isso, você está, né, com base na palavra, na oralidade ali. E isso é um exemplo de direito consuetudinário. Então, os povos bárbaros se baseiam no direito consuetudinário, que é um direito baseado nas tradições, nos costumes, e ele é passado de forma oral, de geração em geração. Outro ponto importante é o comitatus. O que é o comitatus? É um juramento, é um laço de fidelidade e dependência entre esses guerreiros. É como se fosse um juramento de sangue. Né? E estes povos bárbaros acabam invadindo o Império Romano de duas formas. Primeiro, antes de falar do Império Romano, o que denomina um império? Um império é uma ordem política com duas características principais. A primeira dela é dominar um número significativo de povos, com culturas diferentes e territórios diferentes. O segundo ponto é ela ter as suas fronteiras flexíveis e com sede de se expandir mais. O Império Romano ele é invadido por povos bárbaros. E essa invasão eu quero que você pense ela de duas maneiras. Uma invasão violenta, né, com base no sangue, na espada, nos escudos, e outra invasão é uma invasão de ocupação. Então esses povos bárbaros foram entrando dentro do Império Romano, foram fazendo relações comerciais, foram absorvendo a cultura romana, foram cada vez morando mais perto ali do centro do Império Romano. O fim do Império Romano se dá em 476 pelos povos germânicos. Abraço, espero que tenha ajudado. E é isso aí, galera. Manda ver e é nóis! O que aprendemos com esse tema de fato para a nossa vida? É que com o Império Romano, a gente aprende que o ser humano, quando ele quer, ele conquista o mundo, ele conquista o que ele quiser. Basta ele acreditar em si. Mas temos que ter cuidado também, porque o Império Romano subjugou várias culturas. Não ache que exista uma cultura melhor do que outra. Isso não existe. Isso já foi desmistificado. Então não se ache melhor do que ninguém. Não acha que você é melhor porque você tem um diploma ou não. Mas também não desvalorize quem tem. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Desprezar alguém não é só no sentido de inferiorizar ela, mas existe também o desprezo de você querer diminuir as conquistas dela. Então a gente aprende um pouco disso com a história. Vamos ser humildes, vamos escutar, importantíssimo. A gente tem a mania de sempre interromper as pessoas. Vamos ler, vamos nos informar, vamos sempre buscar o conhecimento e aplicar isso na nossa vida. Então, antes de você querer mudar o mundo, mude a si mesmo. Esse é o mais importante. Um abraço para todo mundo e é isso aí.